Vai, Thaís. É porque eu estava esperando aparecer, para mim não apareceu. Agora foi. Olá, gente. Meu nome é Thaís Costa. Eu sou do grupo da Thaís Lima e da Isabelle de Abreu. E o nosso grupo hoje falará sobre pesagem hidroestática, tá? Pode passar, Thaís. Para falar um pouco sobre pesagem hidroestática, a gente tem que entender um pouco o histórico desse método, de onde ele surgiu. Então, de acordo com alguns estudos que deram início a esse grande interesse em fracionar a composição corporal para que se pudesse obter informações detalhadas e importantes sobre a dimensão do corpo humano, o tipo corporal foi visto que ele fornece muito mais informações do que simplesmente as proporções corporais que a gente é acostumado a ver. Além do caso da composição corporal, ser avaliadas as quantidades totais e regionais de gordura corporal para identificar os riscos à saúde, são várias as aplicações da composição corporal, tá? Como, por exemplo, identificar riscos à saúde associados a níveis excessivamente altos e baixos de gordura corporal total, proporcionar atendimento sobre os riscos à saúde associados à falta e ao excesso de gordura corporal, monitorar mudanças na composição corporal associada a certas doenças, avaliar a eficiência de intervenções nutricionais e de exercícios físicos também na alteração da composição corporal, formular as prescrições dietéticas, famoso nutricionista, e também de exercícios físicos, e monitorar mudanças na composição corporal associadas ao crescimento, desenvolvimento e maturação da idade, no decorrer do nosso ciclo de vida. Hoje em dia, estudos envolvendo a composição corporal vão muito além, gente, do que aspectos morfológicos, com preocupações envolvendo diferenças entre grupos e influências entre etnias, religiões e culturas que podem alterar, sim, o tipo de cada pessoa. Para a determinação da composição corporal, ou seja, para a gente poder fracionar o corpo humano em dois componentes, é preciso dominar uma técnica que seja relativamente simples e que não importune o avaliado, que seja executada por avaliadores capazes e obtenha resultados altamente precisos. E a técnica mais comumente utilizada é a que foi do nosso antigo seminário, que a gente falou sobre o assunto, é a antropometria. É utilizado sobre as dobras cutâneas, perímetros e diâmetros, e é muito utilizada por ser necessária e por ser realizada em pouco tempo. Equipamentos também são poucos e o espaço não precisa ser muito grande, pode ser um espaço pequeno. Pode ser utilizado em diversos lugares e vários estudos comprovam a existência de diversas vantagens sobre essa técnica. Entre elas, a boa relação das medidas antropométricas, pode passar, Thaís, como a densidade corporal, obtida através das técnicas laboratoriais, e o uso de equipamentos com baixo custo financeiro e a facilidade e rapidez na coleta dos dados. Tá, Thaís, mas no caso, o que isso interfere nesse tema do trabalho de vocês em relação a esse assunto que é a pesagem hidroestática, tá? Gente, para a realização da pesagem hidroestática, é necessário que seja dominada a técnica de medidas antropométricas, para que as demais técnicas que são desenvolvidas a partir dela sejam realizadas. Então, a pesagem hidroestática, ela foi desenvolvida através da antropometria, tá? As demais técnicas também é desenvolvida como se a antropometria ela é a base dessas medidas que são realizadas. Pode passar, Thaís. E no caso, a pesagem hidroestática tem sido considerada como uma técnica de laboratório não invasiva e mais aceita para estudos da composição corporal. E mesmo após todas as adaptações que a técnica, que a pesagem hidroestática, sofreu no decorrer do passado tempo, tá? Ela ainda assim é considerada hoje padrão ouro em diversos tipos de laboratórios, aplicações na aptidão física, nutrição e também no controle de peso, tá? Pode passar, Thaís. Peraí, ele passou aí para frente? Ai, gente, desculpa. Mas é porque ele vinha depois dos cálculos. O que esse slide está fazendo aí? Aqui ainda. Parece que deu bug no slide. Agora foi. Pode continuar. Pode continuar, Thaís.
em relação às possibilidades e restrições da aplicação dos métodos nos diferentes ciclos de vida, no decorrer do ciclo de vida das pessoas, dos nossos pacientes, futuros pacientes, entre mais. Há inúmeros métodos para a avaliação da composição corporal. Entretanto, algum deles, como o DEX, a pesagem hidroestática, possuem limitações para serem utilizados na população em geral, tais como um elevado custo. Esses pontos também vão ser abordados mais para frente. Problemas com o deslocamento dos equipamentos e dificuldade da utilização. Logo, para esse tipo de método, que é a pesagem hidroestática, se tornar acessível para a maioria dos indivíduos, é necessário o uso de métodos mais simples e de baixo custo também, como as medidas de pregas cutâneas, bioimpedância e indicadores antropométricos, tá? Nas crianças, esse modelo é especialmente limitado, em idosos também, devido à alteração nas proporções e densidade dos componentes da massa livre de gordura, que ocorrem durante o crescimento e maturação. Evidências principalmente da redução de água corporal total e pelo aumento do conteúdo mineral. Além disso, essa técnica requer uma grande cooperação do avaliado. Então, a pessoa precisa cooperar para que essa técnica de pesagem hidroestática seja realizada corretamente, que as medidas sejam retiradas, sejam realizadas corretamente, tá? Então, ela se torna inacessível e inviável a lactantes e pré-escolares, tá? Portadores de implantes metálicos, pessoas com problemas cardíacos devido à realização de métodos de realização dela, e indivíduos submetidos a procedimentos com iodo, bário, em um período de 7 dias anteriores a essa avaliação, como exemplo de raio-x, ressonância magnética, tomografia e exames contrastados, tá? Pode passar, Thaís. E, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os cálculos. Primeiramente, os cálculos, eles são um tanto extensos, então, muitas vezes utilizado programas para fazer isso. Então, primeiramente, a gente usa a fórmula da densidade, a famosa fórmula da densidade, que é a massa corporal sobre o volume, a massa do objeto sobre o volume, né? Sendo que, quando se coloca o indivíduo dentro da água, o volume do corpo em relação ao espaço que ele ocupa. Então, a gente consegue determinar esse volume. Como assim? Tem-se fórmulas. E essas fórmulas é basicamente a medição da massa corporal antes do indivíduo entrar na água. Então, você tem uma balança, né? E a massa corporal dentro da água, que também tem uma balança específica que vai ser falada, sendo que tem a variação da densidade da água. A densidade da água, ela varia de acordo com a temperatura. Então, tem que se manter uma temperatura constante. E também tem vários fatores, como o volume do ar, né? Volumes de ar, que são considerados os volumes do volume de ar existente no trato gastrointestinal, e o volume residual. Esse volume residual, ele é estimado, mais para frente sobre ele. Então, essa é o cálculo do volume que vai ser utilizado. Aí a gente tem aqui a massa corporal menos a massa corporal dentro da água, dividido pela densidade da água, menos o valor residual, mais o valor do trato gastrointestinal. Esse daqui é um valor também que é dado. Ok. O volume residual, ele tem formas de se medir ele. Tem a fórmula de Golden e Beck-Clark, que é utilizado para homens e mulheres, separando em ambos os sexos, e tem para homens e mulheres com peso normal e com sobrepeso. Nessa fórmula de Miller-Swensen e Wallace, não é dividido por sexo, e sim só do peso normal e sobrepeso. Mas cabe salientar que esse método também pode ser usado em pessoas obesas. E fica assim a fórmula final.
que é a massa corporal, e essa fórmula de baixo toda é a fórmula do volume. Então, o que a gente pode ver? A gente vai ter a densidade. Ok, mas como se define, como se acha a porcentagem de gordura corporal? A gente aprendeu em dietoterapia que a gente usava o log com a somatura das dobras cutâneas e a gente tinha uma fórmula lá e a gente aplicava aquela fórmula. Depois de aplicar aquela fórmula, a gente usava a equação de Siri, que vai ser falada agora. Depois que a gente determinar a densidade corporal, a gente aplica ou a fórmula de Siri ou a fórmula de Browsec. E aí a gente vai ter a porcentagem da gordura corporal. Porém, o cálculo não para por aí. A gente precisa definir a massa gorda e separar a massa gorda da massa corporal livre de gordura. Então, a massa gorda vai ser igual a massa corporal vezes a porcentagem de gordura dividido por 100. E assim, você vai ter o valor do compartimento apenas da massa gorda. E é isso. Vamos lá, vai lá, Isa. Oi, gente. Meu nome é Isabelle. Quanto às vantagens da pesagem hidrostática, é considerado um teste rápido, levando cerca de 5 a 10 minutos. Tem alta confiabilidade no meio científico, é considerado um dos métodos mais antigos e mais precisos no quesito de composição corporal. Tem exatidão e eficiência, com que já foi comprovado, com porcentagem de erro de 1,5%, e não é necessário de treino. Pode passar. Quanto às desvantagens, é considerado um método pouco prático, devido a vários equipamentos, e alguns deles serem bem grandes. Tem alto custo. É um método que é repetitivo, de 8 a 12 vezes. Requer profissionais para execução e administração do teste, e inclusive para o registro dos cálculos. Não é indicado para a população gestante, lactantes, portadores de implantes metálicos, marca-passo, e indivíduos submetidos com procedimentos com iodo, bário ou isótopos num período de 7 dias anteriores ao teste. Não é indicado também para indivíduos que não suportam o ato de submergir a água por algum tempo, o que pode causar ansiedade ou fobia pelo tempo embaixo d'água. A água tem que estar numa temperatura ideal, de 32 a 35 graus Celsius. A composição dos líquidos corporais também vão interferir no cálculo de massa magra. O indivíduo deve estar em jejum de 4 horas sem comer antes de realizar o teste. Inclusive, não deve comer alimentos que sejam formadores de gases ou bebidas gaseificadas, pois o gás contido no trato gastrointestinal vai diminuir o peso submerso da pessoa. As oscilações da água também devem ser controladas nesse teste, porque a densidade da água vai variar conforme a pessoa vai se mexendo durante o teste. Pode passar. O procedimento mais utilizado, ele vai envolver a medida do peso do corpo submerso em água e no ar. Então, os equipamentos necessários vão ser, para essa pesagem hidrostática, vão incluir um tanque, banheira ou uma piscina com água suficiente para a submersão total do corpo. Vão necessitar também de uma balança e cadeira ou uma armação dentro d'água para que o indivíduo avaliado possa se sentar. A água deve estar morna, limpa e clorada e protegida do vento durante o teste. A cadeira deve ser construída para que a pessoa possa sentar submersa com as pernas levemente curvadas e com a água no nível do pescoço. Pesos vão estar afixados na cadeira para que a densidade, enquanto submersa, em pessoas com
com adiposidade moderada seja de menos 3 quilos e para pessoas obesas, menos de 4 a 6 quilos. Alguns pesquisadores vão utilizar o espirômetro para que a pessoa possa fazer um movimento na água, não possa fazer tanto movimento na água e se sentar mais confortável. Podem ser utilizadas também balança de peso, submerso, que vão estar interligados a um computador e com um programa apropriado para determinar o ponto médio das flutuações e usá-los como base de teste para os cálculos. Pode passar. Então, gente, o que se avaliou? Ele é um método caro, né? Que requer equipamentos, requer uma piscina, mas geralmente é usado mais, como se diz, uma bacia, né? Para que a pessoa fique submersa, porque isso facilita na hora de realizar o procedimento. Ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, sendo que a maior vai ser as desvantagens devido ao alto custo para se realizar e também por ter que o indivíduo cooperar mais com esse procedimento, né? É necessário um profissional para aplicar, não é qualquer pessoa que pode aplicar esse método. E como tem muitos cálculos, muitas vezes é utilizado um sistema para calcular de forma mais rápida e é bem isso, resumidamente é isso. Bom, obrigada, pessoal. Ah, meu Deus, peraí.